Se você vive com a barriga inchada, intestino preso, muitos gases e vem tendo dificuldade de emagrecer, fica comigo porque esse vídeo vai ser a solução para você acabar com tudo isso. Aqui nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar a quantidade ideal de refeições para você começar a fazer, que vai impactar diretamente na saúde do seu intestino, no seu equilíbrio hormonal e na eficiência do emagrecimento. E aqui eu também vou trazer para você, de bônus, o porquê que, mesmo você comendo pouco ao longo do dia, você não consegue emagrecer, você não consegue eliminar a barriga. Então, se prepara porque esse conteúdo está poderosíssimo. A gente vai entrar aqui em 3 grandes blocos, tá? Onde eu vou trazer para você por que comer menos vezes ao dia vem te engordando, posso dizer assim, você vai entender o que eu quero dizer com isso. A quantidade real de refeições para você fazer ao longo do dia para desinflamar o seu intestino e fazer você emagrecer. E como estruturar essas refeições ao longo do seu dia, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero começar esse vídeo compartilhando um pouco da minha experiência prática com relação aos atendimentos com pessoas, principalmente mulheres, que chegam até mim e falam: Lucas, eu quase não estou comendo. Eu como 2 vezes ao dia, eu como 3 vezes ao dia, ou às vezes eu como várias vezes ao dia em pequenas porções, porque eu vi que comer a cada 3 horas é importante, ajuda a emagrecer. Só que, cara, meu peso não baixa, a minha barriga não diminui. E uma coisa que é importante você entender é que quando a gente fala de emagrecimento, perda de gordura, a gente tem que se basear no princípio básico. E se você já me conhece, já viu alguns outros vídeos, talvez você já tenha ouvido eu falar, porque não tem como a gente ignorar esse princípio de comer menos do que gasta para você obrigar o teu corpo a queimar gordura. Não é só isso que nós precisamos nos basear, porque o jeito tradicional de emagrecimento ele foca apenas isso e muitas pessoas não conseguem emagrecer, justamente porque existem outros elementos que a gente vai trabalhar aqui, que a gente vai clarear aqui, mas que a gente também não pode ignorar esse, tá? Então, quando você come menos, o que acontece? Você começa a entrar naquilo que é o extremo do lado do pouco. Você passa a comer 2 vezes ao dia, você entra num período de restrição calórica, no quesito de ficar em jejum por muito tempo, e faz com que hormônios de fome começam a ser liberados em uma maior quantidade, induzindo você a ter mais desejos e mais ímpeto na hora de comer. E isso faz com que você acabe tendo comportamentos compulsivos. Compulsivos entre aspas, porque você acaba tendo ímpeto em comer mais do que você comeria se você tivesse saciado. Então você começa a ter uma ilusão de que você está comendo pouco, mas quando você come com fome, você tende a comer mais. Além disso, comer pouco abre gatilhos para você começar a beliscar. E muitas das vezes, dependendo do tempo que isso se permeia na tua vida, já existe um padrão automático que acontece sem ao menos você perceber. E existem vários casos que eu já vi onde, na consulta, eu trabalhei todo esse conteúdo, né? E eu pedi para a paciente começar a se auto-observar e depois ela me vinha trazendo: Lucas, cara, eu me peguei pegando o biscoito e do nada, assim, eu me peguei beliscando a comida do meu filho, eu me peguei pegando um pedacinho de um chocolate, sei lá, que o meu marido me deu e para guardar eu peguei. São situações que você acaba porque você não comeu, você não está saciada. Então você acaba tendo esses gatilhos sendo construídos ao longo do seu dia, que podem acontecer diariamente ou que podem acontecer de vez em quando ao longo da semana. E isso tudo vai agregando caloria na sua ingestão diária, semanal ou mensal. E quando você chega para se observar, ver o resultado, você não tem resultado. Por quê? Porque está existindo o que eu chamo de buracos. Além disso, também tem o fator do jejum. Tem muitas mulheres, e talvez você já tenha sido uma delas, né, que já tenha feito isso, o famoso jejum. Então eu fico, sei lá, 18, 16 horas sem comer, porque eu vi que é bom, inclusive eu já tive um resultado, ou eu vi alguém tendo um resultado maneiro, bom, interessante, e eu simplesmente comecei a fazer, tive um resultado no início, porém não consegui manter. Então, isso acontece porque você começa a entrar num padrão de alimentação que
te limita muito, que é o famoso jejum e estado de alimentação. Essa limitação, ela acaba influenciando na tua vida. Porque se tu tá fazendo jejum durante a semana, talvez você consiga dar conta porque você tem uma rotina. Mas se você começa a colocar isso no teu final de semana também, e você tem um final de semana de repente mais ativo, você tem um final de semana diferente da tua semana, isso já começa a complicar. E aí com o tempo isso não se torna sustentável. E grande parte das mulheres que fazem jejum, elas tendem a ter ou uma compulsão ou elas começam a ter mais ansiedade, elas ficam mais ansiosas justamente por conta dessa limitação de tempo de alimentação e tempo de jejum. Então, aqui eu digo o seguinte: você não tem que comer menos vezes ao dia. Você precisa comer na quantidade ideal. Dentro da minha metodologia, né, eu defendo a quantidade de 5 refeições ao dia. E por que eu defendo isso? Primeiro porque eu já tenho uma prática de mais de 10 anos dentro desse universo do emagrecimento, eu já fui atleta de fisiculturismo, já cheguei na alta performance do corpo. Além disso, entrei no ramo da saúde intestinal e comecei a avaliar, né, como que funciona o intestino, como que é o nosso organismo como um todo, como que funciona, e eu descobri uma coisa interessante. O nosso organismo ele funciona como um relógio. Então cada órgão ele trabalha, né, em momentos diferentes, tendo o seu pico de trabalho. É óbvio que todos os órgãos eles trabalham, eles funcionam, vamos dizer assim, 24 horas por dia. Porém, cada momento do dia, cada um desses órgãos vão exercer uma função, vão desempenhar uma ação maior do que em outros momentos. E isso tem um propósito. Então, quando você não segue uma alimentação padrão, quando você não tem uma rotina alimentar, você tende a ter esse relógio desregulado. Então é muito comum hoje a gente avaliar seguintes situações. 3 vezes ao dia, né, de alimentação, então você faz café, almoço e janta. Tem gente que faz café, almoço, janta, café, almoço, lanche e janta. Tem gente que faz almoço e janta. Só que, além desse elemento de refeições ao longo do dia, ao longo da semana já existe também uma outra variação dentro das refeições. Então, um dia você pode fazer 3 refeições, no outro você faz 4, no outro você faz 2, no outro você faz. Não existe um padrão dentro disso. E isso também vai desregulando o nosso relógio biológico. Então, quando a gente regula esse relógio, quando a gente começa a padronizar as nossas refeições, e aí eu defendo 5, ao longo do dia, várias coisas começam a acontecer. E eu vou trazer aqui para você um depoimento de uma paciente que, antes de me conhecer, fazia muito jejum, tendia a beliscar muito ao longo do dia, e ela considerava que ela só fazia uma refeição ao dia, que era o almoço. E depois ela não comia mais. Por que ela não comia mais? Porque ela beliscava muito de manhã e à tarde para a noite. Então ela não tinha fome. Ela só fazia o almoço, porque é uma refeição que, na visão dela, cara, é importante, não posso deixar de fazer meu almoço, é um almoço que me deixa forte, né? E aí ela ia beliscando, não tinha fome e não comia. Então, ela saiu de uma refeição ao dia, o nome dela, inclusive, é Luciana, ela tem 60 anos. Ela saiu de uma refeição ao dia e foi para 5 refeições. E quando ela começou a aplicar esse protocolo, ela perdeu 9 quilos em apenas 30 dias. Isso é muito louco, parece um milagre, parece uma coisa absurda, mas existe um porquê disso ter acontecido, tá? E lembrando, não usou remédio, não usou nada a não ser regular a alimentação. E por que isso é tão poderoso? Eu vou te explicar aqui, são 4 coisas que favorecem toda essa mudança acontecer, tá? Primeiro, como eu falei para você, quando você padroniza essas 5 refeições, você começa a regular o teu relógio biológico, o seu relógio orgânico. Então, o seu corpo ele entra num fluxo, ele entra num equilíbrio, e ele, ao entrar nesse equilíbrio, ele funciona com muito mais eficiência. Então, aqui a gente pode falar que você vai acelerar o teu metabolismo, você vai aumentar a queima de gordura, você vai regular o seu intestino. Então, se você tem problemas intestinais, fica mais de 3 dias sem ir no banheiro, 5 dias, só vai com laxante, essa estratégia ela é poderosa demais, porque ela regula o relógio,
ela estimula o intestino a funcionar, porque cada alimentação que você faz é um estímulo natural. Além disso, os alimentos que você utiliza nessas refeições podem também impactar nesse estímulo natural. Então você começa a ter um duplo estímulo, podemos dizer assim, e você também vai conseguir desinflamar por conta do aumento nutricional. Então eu vou mostrar para você aqui a estrutura, como ela funciona e como eu penso nela, mas você aumenta essa capacidade nutricional, então você aumenta a nutriente anti-inflamatório, antioxidante, antibacteriano, então você muda completamente a saúde intestinal, garantindo que você tenha um funcionamento melhor sobre o teu organismo como um todo, até porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Então você tem vários benefícios que começam a acontecer a partir do momento que você desinflama o intestino. Outra coisa que você vai ter de benefícios, né, ao aplicar essa estratégia, você vai reduzir o teu pico de fome. Então muitas mulheres falam o seguinte: Lucas, chega à noite, eu pareço uma capivara raivosa, eu saio comendo tudo que vem pela frente. Por quê? Justamente por estar desregulado os hormônios de fome e saciedade, e você tende a ter mais fome em momentos do dia. Tem mulheres que é à noite, tem mulheres que é na hora do almoço, tem mulheres que é no lanche. Então, quando você evita que isso aconteça, naturalmente você faz o quê? Você para de ficar comendo muito. Você para de ficar beliscando. Você regula essa ingestão calórica e você fica dentro daquele princípio que eu falei no início: comer abaixo daquilo que gasta. Então, isso favorece ainda mais a queima de gordura, a aceleração do metabolismo. A gente vai ter também um outro benefício que é a diminuição da fermentação intestinal. Então, quando você fica muito tempo em jejum, muito tempo sem comer, e às vezes você come, né, um alimento, sei lá, industrializado, come um biscoito, ou até mesmo come alimentos saudáveis, mas em grandes quantidades, o seu organismo ele não dá conta de processar aquilo tudo, porque ele ficou um mó tempão sem receber alimento. Então ele entra no estado meio de relaxamento, vamos dizer assim, né? Ele meio que sai daquela necessidade de ficar digerindo e ele entra num estado mais relaxado. Quando você chega com essa quantidade exorbitante de alimento, ele já tem uma dificuldade, porque até ele começar a processar o alimento, digerir de forma eficiente, demora. E aquele alimento ele fica no teu estômago, te gerando aquele mal-estar, aquele refluxo, muitas das vezes, ou então vai para o intestino, mas não consegue ter uma boa digestão. Então o alimento, em vez de chegar pequeno, ele chega numa quantidade, num tamanho maior que vai ser fermentado lá no teu intestino grosso, fazendo com que você fique com gases, fazendo com que você fique estufada. Então, quando a gente regula essa alimentação, a gente equilibra toda essa estrutura digestiva. Então, você tem mais eficiência na digestão, você consegue processar melhor aquele alimento, você evita esses estufamentos, esses gases em excesso por conta de uma baixa fermentação. E o melhor de tudo, né? Você tem um equilíbrio hormonal. Então, se você hoje tem mais de 40 anos, por exemplo, você tem um ótimo benefício ao aplicar, porque você equilibra seus hormônios justamente por conta de todos os benefícios que eu trouxe anteriormente. Então você vai ter um equilíbrio do quê? Insulina. Talvez você seja uma pessoa que tenha pré-diabetes. O que é a pré-diabetes? É uma resistência à insulina. Então você tem muita alteração na tua insulina e dependendo do tipo de situação que você se encontra, do grau de pré-diabetes que você está, né? Ou se você já está próximo ao diabetes tipo 1 ou ainda não, mas insulina demais favorece o ganho de gordura. Outro hormônio que você começa a equilibrar, cortisol. Cortisol elevado é aquele estado que você fica estressada, irritada, ansiosa. Cortisol elevado demais aumenta a insulina, favorece você de ganhar gordura e dificulta você de emagrecer, faz você ficar toda inchada. Isso é o cortisol que gera todos esses efeitos. E um outro hormônio que começa a ser regulado é a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então você começa a ficar mais saciada, logo você come menos, logo você fica mais favorável a queimar gordura. Então é muito poderoso, como eu falei para você. Eu vou deixar, inclusive, aqui agora, vou passar para você o depoimento dessa paciente. Eu comia uma refeição por dia e aí, como eu te falei, não dava em nada. Você falou que era para comer 5 vezes. Eu falei, mas como se eu não como 5, né? Eu vou não emagreço, como que eu vou comer tanto e vou emagrecer? E Grande aí, engano meu, grande engano. já Eu quero aproveitar aqui, já quero aproveitar essa deixa que você acabou de dar. Você tinha esse bloqueio. Se eu como uma vez só e não emagreço, como que eu comendo 5 vezes eu vou emagrecer?
Quantos quilos você Sim, perdeu? eu perdi 9 quilos. Em quanto tempo? Um mês. E aí, como que eu faço com essa divisão? É basicamente café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. São 5 refeições. Só que aqui tem uma coisa importante. Café da manhã, almoço e jantar são as 3 principais refeições que você tem que focar. Lanche da manhã e lanche da tarde são refeições que eu falo que são pontes, ou seja, ela vai te ajudar a chegar na próxima refeição com menos fome, com menos necessidade de querer ficar comendo, com menos gatilhos de desejos, e isso faz você ter mais equilíbrio. Então, o café da manhã eu sempre busco trazer um café da manhã funcional, ou seja, um café da manhã que tenha bastante nutrientes que vá te ajudar a desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde do seu intestino. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você, mas deixa eu primeiro entrar nessa estrutura para você ter clareza sobre como funciona. Depois, a gente entra com o lanche da manhã, é um lanche leve, tá? Para não fazer com que você fique muito cheia e até mesmo para ser prático. Então aqui é o lanche leve, nada muito grande, nada que seja complexo. Depois a gente vem para a segunda refeição mais importante, que é o almoço. O almoço, ele é um almoço que eu denomino como anti-inflamatório. Por quê? Ele é completo. Esse negócio de comer só salada com frango, legumes com omelete, essas coisas é a pior coisa que você pode fazer. Porque esse tipo de refeição não é 100% nutritiva. Ela é saudável, ela é legal, mas ela não é completa. Ela não te traz toda a nutrição que você precisa para estar desinflamando o seu intestino e emagrecendo. Então aqui nós precisamos ter uma alimentação completa. Eu vou te mostrar como você pode fazer isso, mas é importante você entender que a alimentação completa aqui é de extrema importância para garantir que você tenha uma nutrição para te ajudar a desinflamar, para te ajudar a ter mais energia para o restante do dia, para te dar uma saciedade, para muitas das vezes diminuir aqueles gatilhos de doce. Tem muitas mulheres que sentem vontade de comer doce na hora do almoço. É uma estratégia que eu coloco. Eu vou te explicar o porquê também. Depois a gente entra com o lanche da tarde. Aqui, para mim, é uma das refeições mais importantes no quesito de evitar com que você estrague toda a tua alimentação no período noturno. Porque quando você não lancha, você vai ficar igual uma capivara raivosa à noite e vai comer tudo que vem pela frente. E esse lanche ele tem que ser um lanche que não é igual ao da manhã. Ele não pode, tá? Ou melhor, vamos falar que assim, não pode. Ele pode, tudo vai depender do contexto, mas ele tem que ser um pouco maior do que o lanche da manhã. Porque geralmente, vamos botar que você almoce meio-dia e você vai jantar 8 horas da noite, cara, é um intervalo muito grande. Então, se você faz esse lanche 3 da tarde, você vai ficar até 8 horas da noite sem comer. Ou então você pode fazer 4, enfim. Você tem um tempo maior de intervalo entre o almoço e o jantar, diferente do café da manhã para o almoço. Então aqui no lanche da tarde eu já gosto de colocar uma alimentação um pouco maior do que o lanche da manhã, justamente para te dar mais saciedade para o período noturno. E aí depois vem o jantar, tá? Lembrando que esse rótulo que a gente coloca, café da manhã, almoço, jantar, são rótulos, tá? O que a gente denomina aqui? Refeições, alimentações que você faz. São 5 vezes. E eu falo isso porque tem muitas mulheres que falam assim: ah, Lucas, mas eu não gosto de comer comida à noite. Eu gosto de lanchar. Não tem problema. Você pode lanchar. Você pode comer, né, alimentos que são igual um lanche, tipo um pão, né, uma tapioca. Não tem problema. Porém, você tem que entender que essa alimentação da noite ela tem que ser mais leve. E de preferência ela tem que ser digestiva. Porque à noite o seu organismo ele já começa a entrar no estado de lentidão. Ele já começa a ser reduzido, o metabolismo reduz. Por quê? Porque você está chegando no período do sono. Então ele vai se preparando para diminuir a ação, né? Diminuir como que eu posso dizer? O movimento do corpo. Você tem que entrar no estado de relaxamento, diferente da manhã. De manhã você começa a ativar o corpo para você ter energia e você produzir. À noite já é diferente. Então, se você não cuida desses detalhes da tua alimentação, que seja leve e digestiva, você pode sofrer um estresse digestivo. Então, você tem ali um corpo, um intestino que está lento. Você está comendo alimentos pesados, não está dando suporte digestivo para aquele alimento e você vai dormir, às vezes, com o alimento no intestino. Isso prejudica o teu sono e aí você fica toda comprometida no quesito de recuperação, desinflamação, desintoxicação, regeneração, que acontece durante o sono. E aí por isso que muitas das vezes você acorda na madrugada, você tem um sono leve, acorda cansada. Tudo isso acontece por conta também de um aspecto alimentar, tá bom? Então,
essas são as refeições, certo? E aí, como que a gente trabalha nisso? Eu vou trazer alguns exemplos, tá? Eu vou trazer um exemplo de cada para que você entenda a dinâmica. O que eu gosto de fazer dentro dos meus atendimentos? Café da manhã é sempre o básico. Você vai perceber que não tem mistério, não tem coisas complexas, alimentos tranquilos de serem encontrados. Provavelmente você vai ter basicamente todos os alimentos aqui que eu vou te falar. Mas, café da manhã, ovo, aveia, banana, né, uma fruta, vamos botar assim, uma fruta. Eu estou dando um exemplo aqui de uma panqueca que eu gosto muito de fazer para mim e também oriento meus pacientes a fazer. Então, ovo, aveia, banana. Você faz uma panqueca. Vamos pegar um outro. Ovo, pão e uma fruta. Pode ser um mamão, ou pode ser, sei lá, um melão. Uma fruta, né? Vamos falar assim, fruta. Você pode pegar uma vitamina. Se você não gosta muito de comer ovo, cara, você pode fazer a vitamina. Vitamina de banana com aveia e um leite. Se você não tiver nenhum problema com a lactose ou a caseína, você pode fazer um leite semidesnatado. Ou se você tiver, você pode optar por um leite de soja, né? Um leite vegetal. Vamos pegar um outro exemplo. Ah, Lucas, não gosto muito de vitamina, também não gosto muito de ovo. O que eu posso fazer? Você pode fazer um sanduíche com queijo. Um queijo e um frango desfiado. Enfim, você entendeu, né? Então é o quê? Uma alimentação funcional. E aí a gente trabalha aqui com uma fruta. Dependendo do caso, eu gosto de colocar uma semente nessa fruta, tá? Tudo vai depender da situação. Eu vou sempre personalizando, mas eu quero te dar uma dimensão de simplicidade aqui nessas refeições para você começar a entender. Por quê? Muitas das vezes você não faz um café da manhã direito, às vezes você toma um café, você come uma fruta, às vezes você come um pedaço de pão com manteiga, hoje você come um biscoito creme crack, cara. Isso é horrível para você. Então você pode pegar esses exemplos que eu trouxe e começar a aplicar. Lanche da manhã, leve, fruta. Não tem problema, fruta. Outra opção que eu gosto de colocar também, que é bem legal, são as castanhas. Então você pode pegar castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa, nozes, são as oleaginosas, né, que a gente denomina, que também são ótimas opções, são práticas e são fáceis de estar introduzindo e leves, né? Claro, vai depender da quantidade. Depois a gente entra no almoço. Lembra que eu falei que o almoço ele tem que ser completo. O almoço completo, né, quando eu falo, e aí eu vou dar um exemplo aqui de almoço bem tradicional, que provavelmente é o que você come. Se não come, deveria estar comendo, porque o que te engorda não é o arroz, o que te engorda não é a banana, o que te engorda é não estar seguindo um padrão alimentar que siga uma estrutura, que siga uma quantidade e que siga uma combinação certa. Então, qual é o almoço anti-inflamatório que eu mais gosto? Arroz, feijão. Claro, aqui vale um ponto, um adendo. Se você tem problemas de gases e estufamento com feijão, evite o feijão, tá? Mas se não tiver feijão, proteína pode ser um peixe, uma carne, um frango, um ovo. Legumes, vale o adendo também com os legumes, tem que notar quais são os legumes que você está comendo e ver se você está tendo algum estufamento gases. Por exemplo, brócolis, couve-flor, repolho são legumes que geram muita fermentação e gases, então esses alimentos, dependendo, eu retiro. E aí eu opto por legumes mais leves, então abobrinha, chuchu, cenoura, sei lá, couve, né? Não é a couve-flor, é a couve, manteiga. Então você pode variar. Uma fruta tem que ter fruta sempre. Eu gosto de colocar de 3 a 5 frutas na refeição. Tudo vai depender do cenário, mas tem que ter sempre fruta. Aqui eu já gosto de trabalhar também com frutas específicas. Então, se eu pego uma mulher que tem o intestino mais preso, eu gosto de colocar uma ameixa, eu gosto de colocar um mamão, que são laxativos, eu gosto de colocar um kiwi. Se não tem problema de intestino, tem problema de fome. Então, Lucas, gosto de comer, eu tenho fome. A gente usa frutas mais fibrosas. Então, laranja é muito bom. A gente pode utilizar outra fruta muito legal, tangerina, que dá um volume maior. Maçã também é muito boa, pera, enfim. A gente pode utilizar diferentes frutas, tudo vai depender da sua situação. E, para fechar com chave de ouro, azeite. Uma colherzinha de azeite para melhorar todo o perfil nutricional dessa alimentação. O azeite ele é anti-inflamatório, o azeite ele melhora o fator, caramba, que não é que hidrata o intestino, é meio que permeabiliza, né? Ele deixa o intestino mais, eu esqueci a palavra, mas enfim, facilita o movimento das fezes, tá? Então o azeite também é muito bem-vindo. E aí a salada, né? Então você pode botar o azeite na salada, você pode botar o azeite na comida, enfim, essa é uma refeição anti-inflamatória. Depois a gente entra no lanche da tarde. O lanche da tarde segue um princípio parecido com o café da manhã, tá? Mas aqui a gente pode colocar outras coisas. Então aqui
Em termos práticos, eu gosto de colocar um pão de aveia salgado, que é ovo, aveia e queijo ou requeijão. A gente pode fazer um sanduíche natural de frango com creme de ricota ou requeijão. A gente pode fazer, de novo, a panqueca de banana. A gente pode fazer uma crepioca. Existem várias opções, né? Iogurte com fruta e granola ou aveia ou semente. Infinidade de opções. Você tem que avaliar o que é mais prático para você, o que você mais gosta e aplicar aqui. Lembrando sempre que todas as refeições elas são controladas, tá? Isso é um ponto importante, porque se a gente não controla, a gente sai do princípio de comer menos do que gasta para emagrecer. E o jantar leve e digestivo segue um pouco do almoço, porém com algumas adaptações. Então aqui eu já tendo a diminuir um pouco mais as quantidades, tá? Eu já tendo a dar uma prioridade a alimentos mais fáceis de serem digeridos. Então, dependendo do paciente, não aconselho comer carne. Evita, né, alimentos gordurosos. Então aqui eu gosto muito de botar um frango, um filé de frango, eu gosto de colocar um filé de peixe, eu gosto de botar um omelete. Não oriento comer feijão, comer arroz à noite. Aqui eu já gosto de colocar um carboidrato mais leve, então tipo uma batata inglesa, uma abóbora, porque facilita essa digestão e é muito mais leve, tem uma densidade calórica menor. E eu adiciono uma fruta digestiva, então pode ser o abacaxi, pode ser o mamão, pode ser o kiwi, porque vai facilitar esse processo digestivo e você consegue digerir rápido essa alimentação, não tendo nenhum tipo de problema para você dormir. Então, essa é a estrutura que você pode aplicar, tá? E seguir um pouco desses exemplos que eu estou te dando. Uma coisa que você pode estar pensando agora é, mas Lucas, e se eu não tenho fome? E se minha rotina é corrida? Como que eu faço? Eu não vou engordar se eu comer 5 vezes ao dia? Bom, isso é uma barreira que muitas das minhas pacientes elas têm no início, né? Mas, respondendo essas 3 perguntas, a gente vai por parte. Não tem fome. Bom, o que esse sinal ele está te falando? Ele está falando que o seu metabolismo está lento, por isso que você não tem fome. E o que eu falo para minhas pacientes quando elas, né, começam a seguir esse planejamento e falam, Lucas, cara, não estou tendo fome, estou comendo bastante. Eu falo, então reduz um pouco a quantidade até você começar a se adaptar. Por quê? Conforme você vai fazendo essa alimentação, teu metabolismo vai acelerando. Então você vai se adaptando, você vai acelerando, aquilo vai digerindo mais rápido e você vai tendo uma necessidade de comer mais. Então a fome, ela vai ser o parâmetro para te dizer se o teu metabolismo está lento ou se ele está mais acelerado. Então no início a gente segue as 5 refeições, mas come numa proporção menor até você dar conta de começar a comer a quantidade que eu estabeleci, né? No caso, é o que eu falo para minhas pacientes. Isso, em uma semana, já resolve. Então, os primeiros 3 dias, sente um pouco de dificuldade, aí tem que reduzir um pouquinho a quantidade. Passou da primeira semana, aquelas quantidades elas já estão sendo feitas, não está ficando estufada, não está ficando mega saciada, não está tendo nenhum problema. Então, é bem tranquilo. Com relação à rotina corrida. Rotina corrida é só uma questão de organização. Porque aqui, tudo que eu falei para você, se você observar, não tem nada complexo. A gente está falando de fruta. Café da manhã provavelmente você já faz, almoço provavelmente você já faz e jantar você já faz. Né? A única coisa que você tem que agora ajustar é como você está fazendo. E eu coloquei 2 refeições a mais aqui. Uma é uma fruta, se você consegue dar conta. Leva uma maçã, leva uma de manhã cedo ali, né? Leva uma fruta fácil de carregar. E lanche da tarde é só você se organizar. Você pode fazer um sanduíche natural, você pode comprar um iogurte, aquela bebedazinha, né? Um iogurte com proteína, pode ser. É uma questão de organização. Mas, veja, não é complexo. É só você planejar, organizar e executar. Isso aqui não é um problema de corrida. É só porque você não está adaptada, talvez, no primeiro momento. Mas quando você vai se estabelecendo, fica fácil. E aí você percebe que realmente não tem problema nenhum, que é fácil de ser feito. E com relação a engordar, não tem como engordar. Quando você controla as quantidades, você está garantindo um padrão de consumo calórico. Se esse padrão estiver abaixo do que você consome, não tem como engordar. A percepção que você tem no início é o quê? Cara, eu tô comendo muito. Porque eu não comia nada. E por isso que você não emagrecia. E é interessante, como você pôde ver o caso da Luciene, quando você começa a fazer isso, a controlar, a comer na frequência e combinar os alimentos de forma inteligente, tudo muda. E aí você começa o teu processo de perda de gordura, o teu processo de emagrecimento acontecendo muito mais fácil. E além disso, você percebe que o teu intestino volta a funcionar regularmente, você não fica com mais a barriga inchada, gases, tudo isso é diluído, tudo isso some, porque agora você está desinflamando, você está melhorando a saúde do seu intestino. Então, se você
Se você literalmente quiser a minha ajuda para construir esse plano para você, personalizar para a tua realidade, alimentação certa, a combinação que é melhor para você, no ritmo que você precisa comer, aqui embaixo vai ter um link para você entrar em contato comigo e eu te explicar melhor como funciona a minha consulta, quais são os tipos de serviço que eu faço, porque eu tenho um modelo só de uma consulta, eu tenho um modelo de acompanhamento que é mais completo, enfim. Se você tiver interesse, é só clicar aqui no botão embaixo, na descrição, que vai ser um prazer poder ser o teu nutricionista e ser o último nutricionista que você já teve, ou quiçá o primeiro e último, né? Mas eu vou te ajudar, vou pegar na sua mão e eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito bacana e fazer você perder barriga, desinflamar o seu intestino e acabar com todos esses problemas intestinais que vem te incomodando, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like para eu saber que fez sentido, que gerei valor para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu posto conteúdos novos aqui no meu canal. E se você quiser me ajudar a ajudar mais mulheres, compartilhe esse vídeo com uma amiga, compartilhe esse vídeo lá no grupo das amigas, da família, que você sabe que vão se beneficiar desse conteúdo aqui, tá bom? Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.